esperança no Senhor. Não importa, nunca olhe para a direita e esquerda, olhe somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa, da minha, da sua, da nossa fé. Amém? Sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e vamos em frente. Deixar um recadinho aqui que amanhã nós temos oração. Não tiver nenhuma alteração, amanhã estamos aqui orando. Oração, a gente vem amanhã, nos unimos para orar, para interceder. Hoje você vai perceber como que é importante a oração. Hoje você vai entender o peso, a importância da oração. Talvez como nunca você entendeu, mas você vai entender hoje algumas coisas nesse sentido. E aí a gente se une amanhã justamente para interceder, para orar, para estar na presença dele. Você que está conosco aí pela primeira vez, fica à vontade na casa do Pai, com o Pai em casa. Nós estamos num ambiente onde tem um dono, o dono é Ele, então é Ele, a igreja pertence a Ele, e aqui estamos diante dEle, amém? Pai, eu quero te agradecer antecipadamente pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, agradecer a Ti por ter essa oportunidade, ter essa chance, ter uma nova chance a cada manhã, e de vez em quando a chance é muito grande, a oportunidade é muito grande como essa. Então eu quero te agradecer e te louvar por isso, Pai. Assim seja, para a glória de Cristo. Amém. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor me pôs no coração durante a semana toda. Eu não consegui alguns dias assim dormir muito cedo, já não consigo mesmo, mas teve dias que foi difícil. Eu buscando um texto e lendo, eu tentava fugir daquele texto, fugir no bom sentido, ler outras coisas e me voltava para aquele, e assim eu fui caminhando, e quero dizer para você, você é um felizardo. Eu fico com o coração dividido humanamente falando, porque eu fico triste, porque eu sei o manjar, o mel que ele vai derramar sobre a igreja. Eu sei, você vai ser outra pessoa depois dessa palavra, eu sei disso. Então eu fico triste porque muitos não alcançam isso, não querem, rejeitam, não querem, e eu sei que talvez seja a última chance, mas me alegro por outro lado por aqueles que vão ouvir, que vão receber e que vão florescer com essa palavra, e entre essas pessoas está você, está todos que estão aqui, está você que está aí me assistindo, de perto, de longe, né? Tem lá o irmão Kleber, junto com a irmã Midian, o Nicolas, tem ali também a nossa irmã Glaucia, eles estão lá em São José do Rio Pardo, eu sempre confundo, né, com São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, tem o Marcelo, tem o meu irmão em Cascavel, tem o pastor Mapalo, que está no Quênia, a gente fala direto, tem uns irmãos na Coreia, que a gente fica, na Coreia é difícil, a gente vai conversando, graças ao tradutor, então a gente vai conversando. Então essa palavra vai para muita gente, vai para muitas pessoas que eu estou citando o nome, algumas eu não estou lembrando, e outras que eu nem conheço, como quantas Marias ou Josés vão ouvir essa palavra e vai ser desbloqueado por isso, amém? Então que o Senhor esteja abençoando a cada um que está aí, cada um que está aqui, e que a gente possa usufruir disso. Eu vou ler um texto que está no livro de Reis, primeiro, em 2 Reis, no capítulo 18, quem quer abrir no seu celular, abrir a Bíblia, você fica aí à vontade, nós vamos ler, porque depois eu vou passar aqui em cima, e você pode acompanhar aqui também. O importante é você prestar atenção na palavra, que vai falar de um homem, e esse homem tem a ver comigo e com você, esse homem é muito particularmente ligado a nós, principalmente nessa noite em que ele deu essa palavra. Então eu vou ler essa palavra para você. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Reis, no capítulo 18. O rei em questão que eu vou ler é um rei, o nome dele é Ezequias. E o rei Ezequias, ele é considerado um dos melhores, se não o melhor rei de Israel. Ele é um dos melhores reis de Israel. O pai dele foi um dos piores. Acho que só perde para Manassés. O pai dele foi Acás. Mas Ezequias foi um dos melhores reis, e eu vou ler um pouco sobre ele, e o que isso tem a ver comigo e com você. O que isso tem a ver conosco? Porque eu sei que muitos de nós passam por isso, e nesse tempo agora, eu estava durante essa semana toda aí vendo algumas matérias e vendo algumas coisas pelo mundo afora. Nós estamos agora num momento em que as crises emocionais, as crises ligadas à alma, sabe, síndrome de pânico, depressão, angústias, ansiedade, essas síndromes estão afloradas, e a gente sabe por quê, e isso aumentou assim assustadoramente, isso veio aumentando tanto, porque o alvo é alcançar a alma no primeiro patamar,
A alma é mente, vontade e emoções. Então, quer alcançar esse nível, para daí adoecer essa alma, deixar ela enferma com essas síndromes, alcançar então um corpo, porque começa a pensar e meditar ou não meditar naquilo, ou mente acelerado. A ansiedade é mente acelerada. O ansioso só vê futuro, o que não dá certo. Então ele fica ansioso. Então ele fica preso nessas coisas, e isso vai afetando suas emoções e vai atingindo o seu corpo. E aí o seu corpo começa a adoecer em virtude disso. São as doenças psicossomáticas que dizem. Só que tem também, Satanás, ele quer com isso alcançar o espírito. Ele quer alcançar também o espírito dos irmãos, principalmente da igreja. Quer alcançar. E aí isso vai sendo num apanhado muito grande. E eu me deparei com a história desse homem que eu vou ler agora. E você vai ver como que as coisas acontecem, e o Senhor vendo tudo isso. Ele não está com seus olhos tapados, amém? Ele não está com o braço encolhido, amém? Ele não está escondido, amém? O nosso Pai, Ele é revelado. Ele não tem problema de se revelar a nós. Ele não tem problema nenhum de se apresentar a nós, de se revelar a nós e trazer soluções para nós. Ele não tem esse problema. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que estão acontecendo no verso 18 para conhecer esse homem. Vamos conhecê-lo, preste bem atenção em um que foi talvez um dos maiores reis de Israel. Capítulo 18 diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, o homem em questão é Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Verso 3: Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, ele pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Essa era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, e conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Verso 7: por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Esse é o rei Ezequias, um rei que você vê que o próprio texto está dizendo que ele foi um cara amado, um sujeito que botou ordem na casa, um sujeito que quebrou estátuas, ele quebrou postes ídolos. Você sabe o que é poste ídolo? Quando você vai nas cidades não tem aquele marco? Tem cidades que tem um marco, né? aquele pino quadrado, alto, aquele morão, parece um poste de concreto. Aquilo é um poste ídolo, aquilo ali é um membro, aquilo é o membro masculino de um Deus, para quem não sabe, e aquilo é um marco de adoração. É o chamado poste ídolo. Ele derrubou tudo. Ele derrubou os postes ídolos, ele acabou, ele trouxe o povo para adorar o Senhor de novo. Esse é Ezequias. Então esse cara, ele é o cara que está ali fazendo tudo isso. Por isso que o tema que nós vamos falar aqui é quando o Criador toca no relógio. Quando o Criador toca no relógio. Porque esse cara, ele destruiu tudo isso que você leu aqui comigo. Ele removeu os lugares altos, ele celebrou novamente a Páscoa, levou o povo para arrependimento. Essa serpente de bronze é aquela que Moisés levanta no deserto a mando do próprio Deus. Ele levantou uma serpente e ali trouxe um livramento, uma cura para a nação. Mas aí eles pegaram esse objeto e ficavam adorando aquilo. Ele acabou com isso, ele destruiu isso aqui. Ele falou: não, a adoração é somente ao Criador. Esse é o rei Ezequias. Esse é o cara que fez tudo isso. Tudo isso ele conseguiu fazer. E ele é colocado dessa forma. Quem de nós
não gostaria de ir numa igreja, numa reunião, ou estar no mercado, ou estar na rua, e chegar um crente com a Bíblia no bar do braço, uma irmãzinha do coque, e te dar uma profecia, e falar com você. Todo mundo gosta desse tipo de coisa, e todo mundo gosta, e todo mundo espera uma profecia ou uma profetada, porque tem os dois, tem profecia e profetada. Profecia é aquela que vem da parte do Senhor, profetada é o que vem dos feiticeiros gospel, por aí. Está cheio, tem muito mais, né, em proporção. Então muitas pessoas gostam disso. Agora você imagina um profeta do alto, um profeta do Senhor, enviado pelo Criador, um profeta legítimo, um profeta que ele é conhecido como o maior profeta messiânico das Escrituras, chegar para você e falar assim: você vai morrer. Olha que profecia esquisita. Pois é, esse homem recebe essa profecia. Ezequias, com toda essa bondade dele, vem um profeta e fala: você vai morrer. Não fez nada aparentemente, não é perfeito, mas ele fez o que ele pôde fazer como rei. Isso está relatado no 2 Reis, aqui no capítulo 20, dá uma olhada nesse texto do verso 20 em diante, é o mesmo rei que eu estou falando. Começa lá no verso 18, falando um pouco dele, dos seus feitos, e passa aqui pelo 20, e olha o que acontece com Ezequias, porque pode acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um. Veja aqui no verso 1 ao 3, naquela época, Ezequias adoeceu, e esteve à beira da morte. Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar com a morte. Aí verso 2, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé: ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Ele chorou copiosamente, ele chorou demais, ele ficou mal. Ezequias ficou muito ruim, ele começou a sofrer, porque o profeta chega para ele e fala: você vai morrer, põe ordem, você vai morrer. Um cara que aparentemente está fazendo tudo correto, diferente do que o seu pai fez, ele está diferente, e agora chega o profeta e dá uma notícia dessa: põe ordem, você vai morrer. E aí ele vira para a parede e começa a chorar. Ele vira para a parede e ele começa o seu choro, ele começa a angústia, ele começa a chorar, a lamentar, ele começa a gemer. Aleluia. Verso 4, preste atenção no versículo 4. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz Yahvé o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração e tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Veja, ele chora, ele vira para a parede e lamenta, ele chora. Aí Deus ouve o lamento, a oração e a súplica. Toda vez que você ouve a palavra súplica, é quando eu oro por mim mesmo. Quando eu oro pelo outro, eu intercedo. Quando eu oro por mim, o nome disso é súplica. Ele suplica por ele começa a chorar, ele vira para a parede, porque parede não tem interferência, a parede ele está dizendo: eu não tenho mais saída, minha vida parou aqui. Então ele vira para a parede e começa a chorar, e começa ali a falar. Aí ele vai trazer a memória, e ele vai falar com Deus assim, fala: olha, lembra da minha fidelidade, lembra da minha sinceridade, lembra dos meus feitos, eu te fui fiel. E ele vai lembrando a Deus das coisas que ele fez de bom. Repito, aqui tem um rema para você, ele não é perfeito,
mas há coisas que ele fez em Deus, que ele trouxe à memória na hora. Quando ele faz essa oração, ela não é mentira, porque você leu comigo no capítulo 18, que ele fez tudo isso. Ele era fiel, ele destruiu os altares, ele acabou com o paganismo, ele levou o povo de volta a cultuar o Senhor. Então ele não está orando mentira, ele está sendo sincero, ele está dizendo: Senhor, lembra, eu fui fiel. E é o que ele vai dizer, ele vai declarar dessa maneira, de tudo o que ele fez. Então ele começa a chorar, e ele vai falando: lembra disso, eu caminho com fidelidade, com sinceridade, com integridade, eu tenho praticado o que é justo. E ele vai lembrando, e Deus olha para ele e vai ouvindo. Aí, além de ouvir a voz dele, lê o coração dele, e além de ler o coração dele, vê as lágrimas dele, porque Deus, ele ouve e ele vê. Ele ouve Ezequias e ele vê o que Ezequias está passando. Deus ouve o que você ora, ele ouve o que você fala, mas ele também vê o que você passa. Amém? Ele vê, ele não está aleatório a sua dor, as suas lágrimas. Ele vira para a parede e chora. Ele talvez não tinha um travesseiro igual você para chorar. Ele vira para a parede e chora. Mas quantos de nós talvez chora no travesseiro, chora no banheiro, aproveita para tomar banho e vai chorar, para misturar as lágrimas com o banho? Quanta gente passa por isso, irmãos? Você aí, quantas pessoas passam por isso? Ele chora, ele lamenta sozinho, mas o Senhor vê. O Senhor vê, além de ouvir, ele vê. E ele viu Ezequias sofrendo, ele viu Ezequias gemendo, ele viu Ezequias, ele ouve e ele vê. Ezequias, um rei que está falando a verdade, o rei está falando a real para ele, não era mentira. Ele não está dizendo: pai, eu sou perfeito. Não, pai, olha tudo o que eu pude fazer. E ele busca, e ele vai encontrar. Aí Deus ouve e fala para o profeta: volta lá, vai lá, volta lá. Aí o profeta, que é profeta do Senhor, ele obedece o Senhor, ele não obedece a sua alma. Se ele fosse um profeteiro, ele não ia voltar, fala: nada, eu já falei, está falado. Não, ele volta. O profeta foi mandado levar o recado, agora ele volta. E quando ele volta, fala para ele isso que você leu comigo. Ele vai falar para ele dessa maneira que está aqui no verso 6. Olha o que o profeta fala para ele: acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor da minha própria pessoa, e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figos, e pensai-a, faz um emplasto dela, sobre a úlcera. Em seguida, o emplasto foi aplicado às feridas, e ele ficou curado. Deus está dizendo para ele: vou dar para você mais 15 anos. Ele está dizendo para ele: eu vou dar para você mais uma chance. Ele está dizendo para ele: eu vou dar para você mais uma oportunidade. Eu vou dar para você mais uma chance para que você possa fazer o que ainda falta, aquilo que você tem desejo de fazer. Eu vou dar mais uma chance. E o Senhor falava comigo na madrugada: eu vou dar mais uma chance para alguns, não para todos, porque nem todos querem, mas para aqueles que estão querendo, clamando e buscando, eu vou dar mais uma chance. É mais uma oportunidade que eu vou te dar. Você que está me vendo aí, eu não sei o que você aprontou na vida, ou se não apronta, se seja o que for, não me interessa. O Senhor está dizendo: eu vou te dar mais uma oportunidade, mais uma chance. E ele deu para Ezequias mais 15 anos. Ele ia morrer. Falou: avisa ele, eu vou dar para ele mais 15 anos. Aí pega e vai dar para esse rei mais 15 anos. Só que não para por aí, a coisa parece que fica mais intensa. Olha no verso 20, no capítulo 20, no verso 8 ao 11. Veja como isso vai acontecer. Presta atenção nisso. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, esse lhe indagou, perguntou para ele: qual é o sinal de que Yahvé me curará, e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ezequias está pedindo um sinal.
Ao que prontamente lhe asseverou o profeta Isaías: este, pois, vai ser o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Aí ele fala para o rei assim: queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus da escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é fácil que a sombra venha a se adiantar 10 graus. Não seja assim. Pelo contrário, eu prefiro ver que a sombra retorne 10 graus da sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de Acás. Deus deu para ele fala assim: se o senhor vai me dar 15 anos, se o que o senhor está falando é verdade, me dá um sinal. E Deus dá para ele a chance, fala para ele, Isaías, diz para ele, se ele quer que eu adiante o relógio, ou quer que eu atraso, fala para ele escolhe, deixa ele escolher. Aí Ezequias fala para o profeta: mas adiantar é fácil. Por que é fácil? Porque o tempo vai para frente, é normal o tempo ir para frente. Então não quero que adianta o tempo, se adiantar o tempo não é sinal para mim. É isso que ele está dizendo, porque o tempo ir para frente é normal. Eu falei: eu quero que o tempo pare, também não. Eu quero que o tempo volte, porque parar já tinha parado para Josué. Deus já havia parado o tempo para Josué. Josué parou o sol para que ele vencesse o inimigo. E aí Ezequias falou: não quero nem que pare, eu quero que volte 10 graus. O número 10 é basta. 10 é um número total em si mesmo. Falou: eu quero que ele retorne 10 graus do relógio de Acás. 10 graus no relógio de Acás equivale a 40 minutos. Deus voltou 40 minutos no tempo. E não é igual era aqui orar de verão, meio forçando a barra, não. Ele voltou de fato, ele fez o sol voltar. O sol volta no relógio de Acás, esse relógio que você tem visto aí. É um relógio assim pela sombra. Então, na medida que batia o sol, a sombra ia se movendo e ia marcando o tempo. Leva esse nome de Acás, que é do nome do pai dele. Detalhe: o pai dele foi o rei um dos mais corruptos do seu tempo. E Deus está pegando algo que vem de um tempo de corrupção para converter em graça e alterar por completo. Deus está pegando coisas do passado que são aparentemente corruptas para reverter pela sua graça e dar um novo tempo. É isso que ele vai fazer com Ezequias. E Ezequias fala: você tem que voltar, volte aí. Eu não quero que adianta, eu quero que volta. Aí Isaías clama ao Senhor e o sol volta. Ele não para, ele retorna. Por quê? Porque Deus ele pode reverter aquilo que parecia irreversível. Ele pode tornar possível aquilo que parecia impossível. Ele pode tornar totalmente viável o que era inviável. É dele que eu estou falando, é dele que a palavra está nos revelando. É de alguém que tem o poder sobre o tempo, alguém que tem o poder sobre a matéria, ele tem poder sobre tudo, céu, terra, debaixo da terra, ele tem poder sobre tudo. E ele vem agora dar esse sinal. Era um sinal físico, o sinal era físico, a sombra movia, mas refletia um peso espiritual, porque quem está fazendo isso é o Criador de todas as coisas. Por quê? Quando ele retrocede a sombra, ele está, preste atenção nisso aqui, vocês estão aqui, você que está vendo aí, presta bem atenção nisso aqui. Quando o sol ele vai voltar, ele vai retroceder, Deus está dando uma comunicação para ele assim: da mesma forma que eu retrocedo o tempo, eu estou retrocedendo esse decreto de morte sobre ti. Havia um decreto de morte, você vai morrer. Falou: eu vou voltar à sombra. Do jeito que eu faço o tempo voltar, eu também vou fazer voltar e regredir um decreto de morte que está sobre a tua vida. Deus está revertendo decretos de morte sobre a vida de pessoas da igreja, pessoas como eu, como você que está vendo. Ele está num tempo fazendo o processo de reversão, porque Ele tem poder sobre tudo, sobre o sol, sobre a lua, sobre tudo. E Ele usa o poder no material para representar ou refletir no que Ele está fazendo no espiritual. É o que Ele fez. E Ele fez esse relógio se mover, para que agora Ezequias possa entender que da maneira que ele está revertendo o tempo, que era impossível, também agora está tornando possível ele viver mais 15 anos. O Senhor está tornando possível você ter uma nova chance, está tornando isso possível. Ele pegou aquilo que era associado no mundo físico, algo ruim, né? Relógio de Acás,
Não, Acaz foi o pior rei, um dos piores reis. Pois é, ele usou isso para trazer a graça sobre aquele homem. Anota isso que está aí. É longo, eu vou deixar um tempo, você anota aqui, você de casa também. Guarda isso. O Criador, ele pode transformar estruturas do passado em sinais da sua graça no presente, te dando uma nova chance no futuro. Eu vou ler de novo lentamente para você processar isso. O Criador, ele pode transformar estruturas do passado em sinais da sua graça no presente, te dando uma nova chance no futuro. Então ele pegou uma estrutura do passado corrompida, ruim. O relógio de Acaz fazia lembrar de Acaz e fazendo lembrar de tudo aquilo que agora Ezequias derrubou, o paganismo, tudo isso Acaz fez, tudo errado. Ele pegou essa estrutura do passado e usou isso para dar um sinal no presente ali da sua graça e dizendo: deixa eu te dizer, em mim existe um futuro. A tua história não vai acabar dessa forma. A tua história não termina porque eu ouvi a tua súplica, eu ouvi tuas lágrimas e eu vou te dar uma nova chance. O Senhor está dando uma nova chance para você, irmãos. Minha irmã, meu irmão, Ele está dando uma chance nova. Você que está em casa vendo, Ele está te dando uma nova chance. Não perca. Não perca, não é todo dia que Ele muda o sol, não é todo dia que Ele faz retroceder o tempo, não é todo dia que Ele faz isso. A sombra, ela voltou, Ele fez a sombra voltar. Lembra que Davi fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sombra era da morte, Ele transformou em luz e vida, porque onde tinha a sombra veio o sol brilhar, porque Ele fez a sombra sair do lugar e brilhar naquele lugar. A sombra estava aqui, na medida que o sol voltou, a sombra teve que sair, a sombra da morte saiu da cabeça daquele homem, parou de envolvê-lo, a sombra da morte vai sair da tua vida. Deus está fazendo a sombra da morte sair da tua história, a sombra da morte sair da tua família, sair do convívio da tua história. Ele está fazendo a sombra da morte sair da tua região ou da tua geografia, sair das tuas finanças, sair da tua saúde, a sombra da morte sair do teu intelecto, do teu emocional abatido, sofrido. Ele está fazendo essa sombra da morte sair e fazendo brilhar a luz, o sol da justiça nesse lugar. É o que Ele fez com Ezequias, falou: eu vou fazer o sol brilhar. Havia uma sentença de morte para mim, havia uma sentença de morte para você e para você que está aí. Ele pega Cristo Jesus e faz com que Cristo venha à terra, morra naquela cruz, e Ele vai reverter a sentença de morte em vida. O detalhe é só para quem deseja, aquele que aceita, aquele que entende, aquele que quer, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo. É uma alegoria, sim. O número 10 na Bíblia já diz que simboliza completude da prova, responsabilidade, governo, ciclo completo. Tudo isso é o basta do Senhor. Tudo isso é o 10, então Ele faz esses 10 graus se moverem. Deus está movendo os 10 graus na tua vida e na tua história. Pode ter certeza, você está tendo uma nova chance. Está tendo uma nova chance. Se eu falar para você lembrar, se eu fizesse um exercício mental aqui com você, não vou fazer, mas se eu fizesse um exercício mental para você fechar os olhos e lembrar de tudo que você lamenta ter perdido, você começa a chorar. Se eu começar a fazer você lembrar das percas que você teve, das decisões erradas que te trouxeram dor, das angústias que você passou, por decisões que tomou, das dores, do tempo que se foi, parece que não tem mais o que fazer, os relacionamentos que roubaram o tempo da tua vida, de pessoas que roubaram você dentro do tempo da tua vida, do dinheiro que você perdeu, do período de tempo, do relacionamento familiar que perdeu. Se eu começar a fazer você lembrar de tudo que foi perdido, você começa a chorar, e é normal, porque a dor é grande, a perca é muito grande, irmão. Se você começar a lembrar do que perdeu, a dor é muito grande. Assuntos, palavras do tipo: meu pai, eu estou perdido, aquilo nunca mais, como eu me arrependo, não dá para se arrepender, dá para você sentir dor, porque arrependimento é mudar a rota, não dá mais para mudar. Tem um dito chinês, eles atribuem esse ditado a um provérbio chinês, que tem 3 coisas que não voltam atrás. Isso é um provérbio chinês, eu acrescentei e brasileirei ele.
O provérbio chinês fala assim, que tem 3 coisas. Eu vou falar para você que tem 4. Tem 3 coisas que não voltam atrás. Uma é a flecha lançada. O arqueiro estica o arco ali, lança a flecha. Quando ele soltar o dedo e lançar a flecha, não tem mais como parar. Então a flecha lançada não volta atrás. Uma coisa. Segunda coisa, palavra proferida não volta atrás. Uma vez falou, já foi. Já ofendeu, ou já magoou, ou fez. A palavra lançada não volta. Uma vez que foi, não volta. Flecha lançada não volta. Palavra lançada, ela também não vai ter volta, ela não consegue retroceder. E oportunidade perdida também não volta. Teve uma oportunidade, perdeu, já foi. Porque ela já foi, acabou. Então tem que aproveitar bem, porque ela vem e vai. Se ela veio e não pegou, já foi. E esse provérbio chinês, atribuem como chinês, mas ninguém sabe a origem desse provérbio popular. É um dito popular. E tem um fundo de verdade. Que se você lançar a flecha não volta, a palavra proferida não volta, e que você também passa nessas nuances que não tem mais retorno. Se também vier uma oportunidade e você não aproveitar, também não volta. Pode ter outras, aquela não volta, era para aquela hora, aquele momento. Eu vou acrescentar mais uma coisa que não está lá. O tempo que se foi também não volta. Quando você pensa no fator relógio, tempo, cronômetro, quando você sai do ventre da sua mãe, começa a contagem regressiva do tempo da sua vida aqui na Terra. Há um período de tempo que você vai cumprir, tem um tempo para cumprir. A Bíblia ainda fala 70, 80 anos, o que passa disso é enfado, Salmo 90. E dentro desse tempo para se cumprir, tem que cumprir tudo aquilo que Ele quer que você cumpra. Aí chama-se propósito. E as pessoas vão perdendo tempo. Satanás não está preocupado com muita coisa. A única coisa que ele quer é que você perca tempo, porque ele sabe que você tem um prazo de validade. Ele vai te enrolando para que nesse prazo de validade você se enrole todo. E aí quando cair a ficha, não, agora eu vou servir a Deus. Não, agora acabou o tempo, amanhã você morre. E aí? Não, amanhã eu sirvo o Senhor. Não, amanhã. Quando chegar amanhã, o amanhã já foi, porque o tempo, o prazo de validade acabou. Então Satanás, presta atenção, ele tem isso como uma articulação mental. Ele vai fazer tudo para você distrair no TikTok, para você distrair em tudo quanto é coisa. Ele quer que você perca teu tempo. Ele não quer que você aproveite o tempo, porque ele sabe que o tempo indo não volta. Se um cidadão está determinado pelo Altíssimo viver 90 anos, ele tem 90 anos para cumprir um propósito, do qual ele nasceu. Mas se ficar roubando o tempo dele com 1 milhão de coisas, vai terminar os 90 e ele não fez o que tinha que fazer. Quando chegar diante do Altíssimo, que é dono dele, dono do tempo e de todo mundo, para prestar conta, ele não fez nada do que deveria fazer, porque o tempo foi roubado. O ladrão vem para roubar, e roubou o tempo, e ele caiu na lábia da distração. Então não distraia quando as coisas são do alto. Nesse exato momento tem pessoas que deveriam estar aqui e não estão perdendo o seu tempo. Satanás ludibria e faz perder o tempo. O tempo vai sendo perdido, jogado fora. O tempo não volta. Satanás sabe que ele não volta, então ele distrai para que no tempo devido eu faça outra coisa e aí eu perco o chamado tempo. Aí vai lá na frente, eu fico, ai, como eu perdi tempo, que saudade daquele tempo, o tempo não retorna. Pois é. Então, o que ele está fazendo aqui é isso. Ele tem esse poder e ele vai chegar em Ezequias. Ezequias fez tudo aquilo de bom. Você leu comigo, muita coisa boa ele fez. Mas com certeza no coração dele tinha muita coisa ainda que ele queria fazer. E ele começa a chorar. Então tinha um tempo determinado pelo Altíssimo para a vida dele, e ia acabar o tempo dele. Veja, a sentença de morte não chegou porque Ezequias pecou. Isaías não chega para ele assim, olha, você vai morrer porque você pecou, porque você defraudou. Não, bota aí a casa em ordem, ajeita aí, vai despedindo o pessoal, porque você vai morrer. Não tem motivo aparente. O motivo é, acabou o tempo. O tempo acabou o tempo, chegou ao fim. Aí ele vira para a parede e começa a chorar, fala assim, você lembra que eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui fiel, e quanta coisa boa, eu pude fazer isso, aquilo. Ele está dizendo, eu queria continuar, tem muita coisa a mais a fazer. O Senhor move por causa das suas lágrimas em misericórdia. Deus está movendo em misericórdia pela nossa vida.
O que é misericórdia? A misericórdia é diferente da graça. A misericórdia, ela vem para que eu não receba aquilo que eu mereço. Então a misericórdia vem e eu não recebo o que mereço. E a graça? A graça, ela vem e me dá até o que eu não mereço. Isso é graça. A graça, a misericórdia impede de eu receber o que eu mereço. Ela impede. Às vezes eu mereço a morte, às vezes eu mereço uma reprimenda, eu mereço uma dor, um sofrimento, eu mereço, eu plantei, às vezes eu mereço aquilo. A misericórdia vem e impede que isso aconteça, mas a graça é maior. A graça vem ainda me dá até o que eu não mereço. Então essa é a relação, e aqui ele está movendo em misericórdia, freando aquilo que era a hora de acontecer, e por graça ainda vai acrescentar 15 anos para ele. Então o Senhor hoje, se você está entendendo a mensagem, Ele está dando para nós misericórdia, freando uma sentença ruim. Não é porque pecou, chegou o tempo, acabou. Para Ele há coisas que terminaram na minha e na tua vida, é fim, é o que Ele falou, acabou. Mas aí Ele vai mover em misericórdia para que você não receba esse fim. E aí Ele, por graça, Ele vai acrescentar mais uma nova oportunidade para que você continue fazendo aquilo que é bom, sendo fiel ao Senhor. As pessoas falam tanto, né? Falando tanto, tem dia que eu fico enjoado das coisas que falam, argumentos demais, um monte de argumento para coisas da palavra. Ezequias, ele foi fiel. E a palavra, você leu comigo no capítulo 18, ele prosperou em tudo que pôs a mão. A minha fidelidade vai me trazer prosperidade, sim, é a palavra que está dizendo. A fidelidade traz prosperidade, lá no capítulo 18, leia de novo, volta o vídeo, vai para a Bíblia, você vai ver, a fidelidade traz prosperidade, e o inverso também. Por quê? Porque simplesmente é colheita, é colheita, é colheita, e isso vai acontecer. E você lembra que houve lá as 10 pragas no Egito, as 10 virgens, os 10 talentos, tudo que for 10 é basta. Hoje, não é amanhã, é hoje, dia 26, não é isso? Hoje, dia 26, é basta para a vida de muita gente, chega. O Senhor está interrompendo, virando a sombra e te dando uma nova chance. Tem pessoas que estão me vendo aí, que talvez estavam aí chorando, pedindo para ir embora dessa terra. Ele está dizendo, não, eu vou te dar mais X, vou te dar mais 15 anos, esse 15 é graça, envolve graça, vou te dar tempo, para que você se retrate e faça o que deve ser feito. É forte isso. Agora ouça uma coisa, em Joel no capítulo 2, verso 25, está escrito dessa maneira, você já está lendo aí, Joel 2, 25, ele diz assim: haverei de vos restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo devorador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Por que ele fala, eu mandei contra vós para castigar-vos? Porque havia brecha no povo. O povo deu brecha, o diabo tinha brecha, e Deus falou, então vai, igual ele vai fazendo com muita gente, falou, pode mexer, vai lá. Lembra de Jó? Pode fazer isso, fazer aquilo, porque o diabo, ele está submisso à vontade do Altíssimo. Então é por isso que ele chama desses gafanhotos como um exército que pertence a ele, porque estão debaixo do comando divino. E ele está dizendo assim, haverei de vos restituir os anos consumidos. E aí ele vai dar esses gafanhotos, que não é de gafanhoto que ele está falando, ele está usando uma alegoria da roça, né, normal, tipos de gafanhoto que cada um fazia. Eu já ministrei sobre isso aqui, mas o que ele está falando do mundo espiritual, ele fala, haverei de vos restituir. Ele vai restituir, mas ele deixa bem claro que não foi ele que tirou de você. Isso aqui é forte. Ele está dizendo, eu haverei de vos restituir, mas que fique bem claro, quem roubou foram os gafanhotos por decisão tua. O tempo que você perdeu foi problema teu. As oportunidades que você deixou passar foi problema teu.
mas por misericórdia e por graça, eu vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou fazer os 15 anos sobre a tua vida, e você vai ter a chance de fazer e prosseguir com os teus projetos, de prosseguir para que os teus projetos glorifiquem ao meu nome. É isso que Deus quer. Ele não tem problema que você prospere muito, Ele não tem problema que você cresça muito no ministério, Ele não tem problema com isso. Aliás, Ele quer que seja assim. Ele quer que você aflore, quer que você ore mais, quer que você seja uma bomba de bênção nessa terra. Ele não tem problema com isso, contanto que a glória seja dele. Então ele está dizendo: eu vou restituir tudo que foi roubado por esses gafanhotos. Cada gafanhoto desse tem um simbolismo, cada ação dessa tem uma metodologia do inimigo trabalhar, e ele está dizendo: eu vou restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por eles, por brecha sua. Então ele não está olhando nem para a brecha e nem para o inimigo, ele está olhando simplesmente para você, tendo misericórdia e derramando graça. Ele está derramando graça. Ele vai te levantar de novo, Ele vai te pôr de pé de novo, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você prosperar sim, Ele vai fazer você difundir, tem coisas grandes liberando para a igreja, Ele vai fazer você... Não, mas e o governo? Eu não tenho nada a ver com o governo, o nosso governo é outro, irmãos. O nosso governo vem do alto, amém? Ele vem do alto, o nosso rei tem outro nome. O nosso rei, ele já venceu até a morte. Os daí ficam se borrando de medo de morrer. O nosso já morreu, já ressuscitou e já é rei. E é esse que vem restituir para nós, é esse que vem para nós, nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance, e dizendo: aproveita para que o meu nome agora seja exaltado na tua vida, porque eu vou te dar uma nova chance agora, mas começa a fazer aquilo que é preciso fazer para exaltar o nome daquele que está te dando a chance. Eu recebo a chance e eu vou fazer algo. De quem é a glória? De quem deu a chance, porque o decreto era para morrer. O decreto era para acabar aquela empresa. O decreto era para morrer. Pode não ser morrer fisicamente, mas pode ser: vai morrer a empresa, vai morrer o emprego, vai morrer as finanças, vai morrer a alegria. São decretos de morte que as trevas vão emitindo. E o pior, esse decreto de morte era um decreto de morte dado pelo próprio Criador. Ele falou assim: acabou o teu tempo. Esse é que é o grave. Quando o diabo fala, você busca Deus, mas quando o próprio Deus está falando você vai morrer, você vai buscar quem? A ele mesmo. E é o que Ezequias fez. Ezequias virou para a parede e falou: Senhor, mas pera lá, olha o que eu fiz, o senhor lembra? E olha que quanta coisa eu quero continuar fazendo, tenho tantos projetos, eu quero exaltar o teu nome. E aí o Senhor fala: tá bom, ô profeta, vai lá. Deus sempre vai usar um profeta para falar com você. Ele vai usar o homem de Deus e a mulher de Deus para falar com você. Sempre. E aí ele envia Isaías, e Isaías fala: olha, você vai ter mais 15 anos. E ainda ele te dá o direito de escolher se você quer que a sombra do relógio vá para frente ou vai para trás. Eu quero vai para trás, então tá bom. A sombra volta, ele vive mais 15 anos. Que você seja como Ezequias até aqui. Até aqui. Na tua casa, lição de casa para a semana. Você vai ler o que Ezequias fez com esses 15 anos. Ficou soberbo. Ele se perdeu em si mesmo. Um homem amável, um dos melhores reis de Israel, não aproveitaram a oportunidade. Mas por que Deus deixou isso relatado? Para entender que a dar a oportunidade é com ele, aproveitar a oportunidade é comigo. Ezequias não aproveitou a oportunidade, fez coisas erradas, ele ficou todo metido, ele começou a ficar orgulhoso, soberbo, não era mais aquele rei. Por quê? Depois de receber essa oportunidade, era para ele ser muito melhor. Não, ele foi pior. Então às vezes nós pedimos coisas a Deus, Deus nos dá e nós pioramos. Eu conheço muita gente que pediu para Deus prosperidade e prosperou, ele bandiou, foi embora da igreja. Não está em igreja nenhuma não, ele foi para o mundão, saiu fora, ele já tinha o que ele queria. Eu conheço pessoas que vai, clama e ora: não, restaura o meu casamento, aí restaura o casamento e vai embora. Quando está lá na frente, arrebenta casamento, filho, tudo. Por quê? Porque ele não aproveita a oportunidade. Então eu tenho que fazer o que Ezequias fez até aqui. Clamou, orou, o Senhor moveu em misericórdia, falou: vou restituir, eu vou te dar, vou acrescentar. Mas aí no resto da história de Ezequias, que eu não vou ler aqui, você lê em casa, o resto da história de Ezequias, ele se torna orgulhoso, e ele peca, ele começa a errar, ele começa a falhar, ele começa a fazer o que não deveria,
E talvez se ele tivesse continuado, quem sabe, viria até mais anos, porque ele morreu jovem ainda. Ele começou a reinar com 25 e reinou 29 anos. Então ele morreu com 54 anos. Ele era novo ainda. Se ele clama de novo, provavelmente o Senhor daria mais para ele. Foi uma pista que Deus deu para ele. Falou, se você aproveitar bem essa oportunidade, na próxima eu dou 30. Mas ele não aproveitou. Quantas pessoas recebem oportunidade e não aproveitam? O Senhor está dando para nós, para você em casa, uma nova oportunidade. Aproveite essa oportunidade, mas aproveita mesmo essa oportunidade. Aproveita, se achega com Ele, para que essa oportunidade possa florescer na tua vida em teu favor e em favor da tua família. Tem um rema que eu deixei passar, não na leitura, mas eu deixei passar na ministração, e eu quero ler para você aqui algo interessante. O Senhor, Ele ora no capítulo 20, no verso 2, 1, 2, 3, Ele diz assim no verso 3: Ah, Yahvé, ó Eterno, eu te suplico, lembra-te, nesse momento, de como eu tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade, coração, e de como eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias, e o fez chorar copiosamente. Só que o verso seguinte tem algo interessante. Quem é que vai morrer? Ezequias. Quem é que está com o decreto para morrer? Ezequias. Quem é que vai terminar tudo? Ezequias. Quem é que ora virado para a parede clamando por socorro? Ezequias. Agora veja o verso 4. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que sobreveio a palavra do Senhor dizendo, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, isso aqui é um rema, olha a importância da oração. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Príncipe é cabeça, tá? A palavra príncipe é cabeça. Então o povo é meu, mas eu levanto no meio do povo um homem cheio de defeito, mas ele vai ser cabeça. Deus honra os líderes, continua levantando líderes no meio do seu povo. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Agora veja isso aqui, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu te curarei, depois de 3 dias você subirá à casa do Senhor. Aí ele diz assim, eu acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, verso 6, esse é o rema, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria, e vou proteger essa cidade por amor da minha própria pessoa. Ezequias está clamando, está chorando, está orando, está precisando de um socorro emergente. Deus move misericórdia, falou, eu vou te dar uma nova vida, uma nova chance, me tem mais, eu vou tratar toda a cidade, agora vai ter paz por tua causa. Eu decidi. Então a tua oração faz bem para você e todos à tua volta. Uma cidade inteira foi poupada porque Ezequias chorou virado para a parede. Ezequias estava com uma dor, uma súplica, e Deus olha para ele e faz mais do que Ezequias pede ou pensa. O Senhor vai fazer mais do que você tem pedido ou pensado. Pega essa oportunidade e aproveita, porque não é todo dia. Ele vai fazer muito mais do que você pede ou pensa. Ele não só curou Ezequias do jeito que ele quis. Falou, você vai pegar figo, fazer uma pasta de figo, põe aí na ferida, devia ser um câncer, devia ser uma ferida brava lá, ele ia morrer. Faz uma pasta com figo, põe, ele colocou e foi curado. Deus falou como ia fazer, usou algo da natureza que a ciência hoje comprova, que o figo cura as mucosas. E aí ele faz isso e ele é curado. Só que Deus não para aí, fala, tanto vai ser curado quanto eu vou cuidar da cidade. O inimigo não virá, o rei da Síria não vai ter chance. Eu resolvi ampliar a minha bênção. Deus resolveu ampliar a bênção sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua cidade, onde você pisa. Isso é misericórdia e graça pura, porque não merecemos, mas Ele decidiu ampliar isso para toda a família. Ele resolveu ampliar isso para todos, você que está aí me vendo. Ele decidiu fazer isso para você e para a tua casa, tua família toda. Ele decidiu fazer isso, Ele decidiu ampliar esse socorro. E aquilo que parecia impossível, agora se tornou totalmente possível. Por quê? Porque Ele decidiu
a partir da oração de Ezequias, olhar para Ezequias que tinha um decreto de morte, ele fala: deixa eu falar uma coisa, eu sou Deus, eu sou Criador, eu sou Senhor, eu sou absoluto, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria, e eu resolvi te dar mais 15 anos, e acabou, não tem mais quem mude, e ele vive mais 15 anos, mesmo errando, ele vai cumprir os 15 anos, Deus não tira o que ele dá, o que ele está dando hoje para você, ele não vai tirar, mas não quer dizer que eu não vou ter que prestar conta. Então hoje é um culto de responsabilidade, porque Ele vai nos dar coisas grandes, Ele vai pôr coisas grandes nas suas mãos, Ele vai colocar coisas grandes na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu chamado, Ele vai pôr coisas muito grandes, que você pensa que morreu, e se morreu Ele ressuscita, e ainda acrescenta, mas não quer dizer que lá na frente não terá que prestar conta. Ezequias teve que prestar conta, eu também vou ter que prestar conta. Então aproveita a oportunidade que Ele está dando, porque o Deus do impossível decidiu agir em meu e em seu favor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu vou orar por você. Feche teus olhos, igreja, fecha teus olhos. Você de casa, fecha teus olhos se puder. Pai, que essa noite seja uma noite sobrenatural na vida dos meus irmãos, seja sobrenatural na minha vida. Nós dependemos de Ti, estamos suplicando igual a Ezequias, estamos nos lembrando de tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que foi impedido, tudo que foi travado, todos os decretos de morte que foram acumulando sobre nossa vida. Quantos nos querem mal, mas o Senhor nos quer bem, diz a Tua palavra. O Senhor tem planos de bem e não de mal. Então que nessa noite o Senhor possa acrescentar, possa fazer voltar o tempo, porque Tu és o remidor. O Senhor pode remir o tempo perdido, o Senhor pode devolver, e que seja um tempo novo sobre a vida de cada irmão e cada irmã. O Senhor está movendo o relógio, o Senhor está movendo o tempo, o Senhor está movendo. Ele não para o sol e lua, Ele faz mover, Ele faz movimento, Ele faz o movimento retroceder, para seja isso em favor da minha e da tua vida. Isso está vindo para mudar a minha e a tua história. O Senhor está mudando a tua história, o Senhor está mudando a tua trajetória. Ele está revertendo a sombra do relógio de Acás de novo. Ele está acrescentando por misericórdia e graça mais 15 anos à tua vida. Ele está mudando o tempo, Ele está derramando graça sem medida, para que você com essa graça glorifique o nome dEle. Receba isso no teu espírito, receba isso no teu coração, aleluia. Faça isso com um coração inteiro, faça isso com um coração sincero diante dEle, e não fique pensando que por ser leal, que por ser justo, que por ser sincero não passe lutas. Ezequias foi tudo isso e passou por lutas, estava doente, mas o Senhor veio e o curou, o restaurou. O Senhor está curando hoje, está restaurando hoje, Ele está levantando, Ele está pondo de pé você, pondo você de pé. Ele está tirando desse limbo, Ele está tirando desse marasmo, tirando desse embrulho, Ele está tirando você desse tempo e colocando no lugar alto, para que você ande nos lugares altos como águia faz, que você viva um tempo novo. O relógio não só parou, ele retrocedeu. Nova chance é o nome do que Ele está te dando. Fazer o impossível. Todo mundo clama pelo impossível do Altíssimo. Hoje Ele decidiu fazer o impossível. Então pega o impossível que Ele está fazendo para você. Ele está mudando a tua história, Ele está trazendo o impossível em teu favor. Você não veio aqui à toa, você não está ouvindo isso à toa, você não está ouvindo por ouvir, você está ouvindo porque precisa desta oportunidade, e assim Ele está te dando. Seja isso sobre mim, seja isso sobre ti, seja isso sobre a tua casa, minha casa, sobre a nossa história. Chance, coisas grandes Ele vai te dar, coisas enormes Ele vai pôr na tua mão. Ele está dando uma oportunidade que Ele não deu para outro rei. Ele não vai dar isso para outro lugar, Ele não vai dar isso para outro povo. Ele escolheu você que está ouvindo essa mensagem, Ele escolheu você, Ele escolheu. Tinha muitos reis em Israel, só para Ezequias Ele fez isso. Tem muitos irmãos em Cristo, mas é só você que está ouvindo isso, é só você que está ouvindo isso, vai usufruir disso que Ele está liberando nessa noite. Ele está te dando um presente, uma graça divina. Não desperdice aquilo que Ele está te dando nessa noite. Coisas grandes, maravilhosas e grandiosas vindo em teu favor. Apenas não imite Ezequias,
tornando orgulhoso, soberbo. Não, seja humilde para admitir que todo o bem que você vai receber agora, seja cura, seja prosperidade, seja honra, seja alegria, seja benefício em família, tudo isso é para a honra e glória dele, somente honra e glória dele, honra e glória do nosso Rei. Assim seja, para a glória de Cristo. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, porque tudo é para a glória dele, para a honra dele.